Vamos então retomar o nosso estudo do livro Voltei, Irmão Jacó, através do Chico, e esse vai ser o nosso último capítulo, capítulo 20, Retorno à Terra. É a conclusão aqui desse nosso trabalho, né? Mais um que a gente vai encerrando, né? Mas antes a gente tem ainda essa bela história para contar, aqui através das experiências do nosso irmão Jacó. No capítulo anterior nós vimos aqui o capítulo 19, a surpresa sublime, vocês se recordam? Quando então o irmão Jacó aproveitava, né, o tempo de estudos que ele tinha, juntamente com algumas atividades práticas, né? Antes desse capítulo nós vimos no 18 que ele tinha encontrado então um obsessor que vitimava, né, um alcoólatra que é encarnado, e ele tinha contato com esse obsessor durante a sua encarnação aqui como trabalhador espírita. E aí então ele levou, né, uma lição de moral bastante dolorosa desse obsessor, que apontava não as intenções positivas e elevadas que ele tinha, mas apontava exatamente as suas imperfeições. E isso foi para ele bastante doloroso, né? Ele se sentiu arrasado por isso. Mas aí então ele foi, através do suporte que ele recebia dos amigos espirituais, recobrando o equilíbrio e percebendo realmente a necessidade que ele tinha de fazer uma profunda renovação, inclusive aceitando as próprias imperfeições, né? Esse é o objetivo do auto-perdão que os espíritos sempre falam, e que nós temos uma dificuldade imensa de vivenciar essa virtude, porque nós somos capazes de perdoar os outros, né? Mas nos perdoarmos, isso acaba sendo muito difícil. Então ele aprendeu através de uma lição bastante dolorosa. E aí então, se dedicando aos estudos que ele realizava na Escola da Iluminação, ele também visitava com frequência, né, ambientes onde se encontravam ali espíritos em estado de perturbação, espíritos sofredores, espíritos até agressivos, né, para que ele pudesse exercitar cada vez mais essas virtudes que ele desenvolvia. Ele então, tendo contato nessas viagens que ele fazia, ele teve contato então com um grupo de espíritos, né, vocês se recordam? Ele fazia essas viagens, essas visitas, né, ou individualmente ou acompanhado de outros amigos. Nessa em especial ele fez uma visita solitária, e aí então ele foi assaltado, né, como ele comenta, por um grupo de religiosos enfurecidos, né, e desencarnados, que foram atrás dele para poderem, né, apontar, né, os seus erros também, falar sobre suas crenças e tudo mais. E aí então ele, se sentindo acuado, né, por esses espíritos, ele então entrou nesse estado de prece. Aqui a gente lembra que esses espíritos, né, a aparência deles, né, usavam ali capuzes negros, né, então aquela coisa bem de filme que a gente conhece. E aí então ele entrou num estado de prece profunda e percebeu que de toda aquela algazarra que esses espíritos provocavam, de repente tomou conta ali um silêncio. E ele então, com os olhos fechados, concentrado na sua prece e muito também devotado a ela, né, com uma sinceridade profunda, percebendo esse silêncio, ele abriu os olhos e percebeu que esses espíritos estavam se afastando. Nesse afastamento ele percebeu também que uma luz com uma tonalidade arroxeada, né, começou então a se irradiar. E aí então ele rapidamente entrou novamente no estado de prece para agradecer a presença do amigo espiritual que se encontrava próximo a ele, né, que ajudava naquela situação. E aí então ele percebeu também que essa luz se tornava mais intensa. Eis então que aparece Bittencourt Sampaio e avisa exatamente que essa luz pertence a ele próprio, e não mais a outros espíritos. E aí então ele, surpreso, né, ele ficou comovido, muito emocionado, obviamente, reconhecendo exatamente aquele momento tão importante. E ele percebeu que essa fé brotava de dentro dele, com toda a sinceridade, com todo o amor por aqueles espíritos. Ali naquele momento então ele percebeu que começava a se renovar, a se transformar de fato. Bittencourt Sampaio então conversou com ele, né, explicando que nos momentos de fé, né, o que é muito característico para todos nós,
embora nós ainda sejamos muito vacilantes e tenhamos uma vivência bastante superficial da nossa fé, nesses momentos em que nós temos ali uma concentração mais fervorosa, uma sinceridade realmente profunda, nós sentimos, né, o efeito que isso provoca em nós. Sentimos, né, que as nossas emoções se tornam mais intensas, o nosso pensamento fica muito mais concentrado naquele momento de reflexão, de conversa com o plano espiritual. Então o que Bittencourt Sampaio conversa com ele é que nos momentos em que ele se concentrasse, ele teria então essas irradiações, mas que com a prática essa irradiação seria contínua e não mais apenas nesses momentos de concentração, porque o que ele percebia junto aos amigos espirituais que ele tinha no plano espiritual era que todos naturalmente irradiavam essa luz. A simples presença deles já trazia constrangimento para ele, que não tinha luz nenhuma. Então nesse momento ele começava a perceber que durante esses momentos especiais ele tinha essa irradiação, mas que isso poderia se tornar algo mais comum, algo mais frequente, se ele, né, de fato vivenciasse isso de uma forma contínua. É aquilo que eu conversei com vocês, né? Bom dia, Miriam. Conversei com vocês que muito mais do que nós temos um momento de prece, nós temos o nosso estado de prece. E esse estado ele é contínuo, pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de pensar, enfim, pela real transformação que nós realizaremos dentro de nós. Depois aqui nós temos um outro trecho, né, que é esse novo despertar, o último item desse capítulo anterior. Deixa eu ver aqui. Não, sábio aviso é o último item. É quando o Bittencourt Sampaio então solicita, né, a orientação a Bittencourt Sampaio e ao mesmo tempo também permissão para começar então a contar a sua história para nós aqui encarnados através desse livro, né, através de um livro. E aí então foi aprovado esse desejo que ele apresentou e também, né, trazido uma orientação para que ele não contasse detalhes daquilo que ele vivenciasse aqui no mundo, lá no mundo espiritual, porque isso poderia provocar em nós, né, um desvio de atenção, uma perturbação, inclusive, quando se cita nomes, quando se cita lugares, né, algumas situações que ele vivenciou, porque nós somos ainda, né, bastante infantis, nós queremos emoções nas histórias. Entre a lição e a emoção, nós optamos ainda pela emoção. E nessa emoção é uma emoção ainda infantil, é uma emoção ainda inferior, né, dentro dos nossos valores. Então nós temos curiosidades mórbidas muitas vezes, tanto é assim que é muito fácil a gente analisar tudo isso, quando se fala, por exemplo, sobre Adolf Hitler, ou quando nós pegamos uma personalidade negativa da nossa sociedade nacional, na sociedade mundial, e essa pessoa desencarna. A primeira coisa que a gente imagina é onde será que ele foi, o que será que aconteceu com ele. O sentimento de caridade é o último sentimento que brota em nós. Então nós temos ainda uma curiosidade muito mórbida nesse sentido, né? Então por isso Bittencourt Sampaio traz essa orientação a Jacó, exatamente para que ele contasse a história, mas de um modo positivo, de um modo saudável, né? Porque nós aqui do mundo físico, como ele lembra, ele fala muito que muitos se acreditam de crença religiosa. Então basta você acreditar em alguma coisa e cumprir ali todos as suas regras, receber ali os seus sacramentos, ter as suas práticas religiosas, já é o suficiente para que alcance ali a ideia do reino dos céus. E por outro lado, há aqueles que, por serem trabalhadores de grupos de assistência caridosa, porém mecânica, para ajudar ali aqueles que são necessitados, também já é o suficiente para alcançar esse estado de plenitude e de felicidade no plano espiritual. Então, nem a religião e nem a assistência, isso são práticas que nós temos, são recursos que nós utilizamos para o nosso fortalecimento, para o nosso aprendizado, para o exercício daqueles sentimentos mais nobres. Mas sem uma real transformação interior, isso de nada valerá. Tanto que ele mesmo viveu isso. Teve todo aquele trabalho, né, de espírita, de empresário, de uma pessoa muito preocupada com as necessidades do próximo e tudo mais, mas intimamente ele não conseguia alcançar ainda esse estado de equilíbrio, né? E a gente vê como isso é difícil, porque para nós isso é o suficiente.
trabalha durante tanto tempo no centro espírita, é um bom empregador, é uma pessoa boa para a sociedade, o que mais ele precisa? É esse que mais que nós conhecemos tão pouco e que precisaremos, né, de tantos esclarecimentos e exercícios para vivenciarmos de fato esses sentimentos mais depurados, né? E ele conta para nós aqui que ele ficou durante 200 dias frequentando essa escola da elevação, essa escola da iluminação. Então ele ficou ali 200, lembrando, né, que ele era uma pessoa que tinha essas características, tinha ali esses valores aqui no mundo físico. Aí então ele desencarnou e foi para um ambiente, né, para uma colônia no plano espiritual, onde ele era considerado ali aquele espírito que chegou ainda precisando de alguns reajustes e tudo mais. Só que nós lembramos que esse ambiente que ele chegou, para muitos de nós aqui no mundo físico, está muito distante. Nós chegaremos em ambientes para espíritos ainda desequilibrados, espíritos ainda numa condição de sofrimento, para depois de muito trabalho, conseguirmos ali uma pequena promoção, né, para nos elevarmos a uma colônia como essa. Então, chegando numa condição inferior, num ambiente como esse, significa muito para nós que estamos numa escala muito inferior ainda. Então, por isso, é sempre importante lembrar que ele chegou nessa condição de sofrimento não, né, de necessitado de novos aprendizados e desenvolvimento, mas num nível muito elevado, a ponto de conviver com esses espíritos, né, que eram grandes ícones daqui da doutrina espírita e realmente foram espíritos que trouxeram para nós grandes exemplos. Então, ele teve que, apesar da vivência que ele teve, né, ele teve que fazer um resgate, ou mesmo nem foi resgate, mas o próprio desenvolvimento desses valores mais profundos e mais elevados. Aqui agora, então, nesse último item, nesse último capítulo, que nós vamos fechar agora o livro Voltei, lembrando que o nosso próximo encontro na segunda-feira já vai ser ali a introdução do livro Nosso Lar. Começaremos então a série de André Luiz, né, e vamos ver ali a sequência que a gente vai fazendo de suas obras, conhecendo ali um pouquinho mais, analisando a história de André Luiz e todas as experiências e esclarecimentos que nós recebemos sobre o plano espiritual. Então esse é o último capítulo, Retorno à Terra. Vamos então aqui acompanhar esse trecho aqui do trabalho de Frederico Figner, né, irmão Jacó. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Agora que alguns raios de luz se faziam sentir dentro de mim, buscava penetrar a grandeza do ato de orar e meditar. Aqui também o interessante é que ele comenta, nesse capítulo anterior, ele fala, deixa eu pegar aqui o trechinho inicial, para poder ler aqui como ele coloca para nós. Ele diz assim, aqui no capítulo 19, a surpresa sublime. Ele diz assim, logo no início: aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva a que me consagrara na Terra. A luz interior revelada por vários amigos, sem a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituía a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental. De que valeria o demasiado movimento sem probabilidades de realização benéfica? Ali, o serviço pautava-se em linhas diferentes. Dentro do novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. É aqui que entra o que eu quero falar para vocês agora. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator qualidade para a nova luta em que ingressava. Então essa palavra qualidade, inclusive, ela é destacada aqui para nós, lembrarmos exatamente isso, bom de ajuda. Lembrarmos exatamente isso. De tudo o que nós fazemos, nós temos uma preocupação muito grande com a quantidade. Nós enchemos as nossas horas,
nós fazemos aquele trabalho braçal desgastante, então nós avaliamos ali o quão cansados nós ficamos diante de uma atividade, né, com que frequência nós realizamos aquela atividade, mas nós temos uma preocupação muito pequena com relação à qualidade daquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes eu posso ocupar as minhas horas e posso chegar cansado em casa, mas fazendo tudo isso reclamando. Nós acabamos simplesmente de anular todos os esforços e toda a energia que nós investimos naquela realização. Então muitas vezes nós fazemos pouco diante da possibilidade que nós temos, mas esse pouco é feito com uma intensidade de sentimento, com uma consideração pelo trabalho em si e por aqueles que são beneficiados pelo nosso trabalho, que vale muito mais do que qualquer tempo que nós gastamos sem grande proveito. Então até mesmo nesse caso, quando ele fala que agora que alguns raios de luz se faziam sentir dentro de mim, buscava penetrar a grandeza do ato de orar e meditar. Aqui agora ele começa a perceber que a qualidade das suas orações e de suas meditações realmente eram eficazes. Então pensemos muito nisso. Guardemos essa palavra qualidade aqui na nossa consciência para avaliarmos tudo o que nós fazemos. Para percebermos que o tempo, o esforço, o investimento que nós fizemos numa determinada atividade não será tão proveitosa se ela for com pouca qualidade. Fazendo uma comparação também aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, é como se eu trabalhasse o dia inteiro, mas trabalhasse de uma forma infeliz. Não porque o ambiente seja desfavorável ou porque o salário não seja adequado, é porque eu simplesmente sou caprichoso e gostaria de viver um sonho que não é possível. Então eu acabo vivendo aquilo que eu sou obrigado a vivenciar sem tirar grande proveito. Ou então aquele universitário que entra para uma faculdade, paga uma fortuna todo mês para poder manter ali a sua inscrição, manter seu estudo, mas não aproveita o estudo, ele vai por obrigação, faz as provas por obrigação. É aquele aluno que em vez de tirar uma nota 10, ele tira uma nota 6,5 para passar de ano já é o suficiente. Pensemos muito nisso, em tudo aquilo que nós fazemos, a importância da qualidade nos trabalhos que nós realizamos. Continua para nós aqui. Pouco a pouco perdi o interesse pelas indagações de toda sorte, e quando em palestra com os amigos do meu novo círculo, sabia guardar as conveniências da palavra oportuna. Entendi que receber distinções é acrescentar a responsabilidade individual, e por isso aprendi a louvar o supremo poder sem solicitações particulares em meu benefício. Compreendi que praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é o dom sublime por excelência, e em razão disso, preparava-me para ser mais espontâneo e desinteressado no concurso fraterno, mas eficiente e pronto na ação de servir. Longas conversações sem vantagens fundamentais para a vida do espírito perderam o saber com que se me apresentavam, a princípio quando interpelava Marta e o irmão Andrade a propósito de 1000 assuntos diferentes. Aqui interessante também que ele começa a mudar o modo como ele explora esses novos conhecimentos do plano espiritual. Novamente, longas conversações sem vantagens fundamentais para a vida do espírito perderam o saber com que se me apresentavam a princípio. Ou seja, aquelas perguntas que para nós é assim, a gente começa a fazer perguntas só para satisfazer a curiosidade, para tirar dúvidas daqui, dúvidas dali, mas o que isso exatamente acrescenta no nosso verdadeiro aprendizado? E por isso ele coloca, quando interpelava Marta e o irmão Andrade a propósito de 1000 assuntos diferentes. Então vai ser exatamente uma situação parecida com essas, com essa que ele coloca, eu mesmo já me vi várias vezes em situações semelhantes, perguntando assim, poxa, se eu for para o plano espiritual eu vou chegar num lugar e vou começar a perguntar um monte de coisa, mas certamente eu vou me preocupar muito pouco com o trabalho que eu deveria fazer para ajudar aqueles que precisam. Você vai num hospital, você vai num cemitério, você vai num ambiente terreno aqui onde nós percebemos o desequilíbrio de todos, então a gente fica perguntando o que vai acontecer, como é que pode, como é que não pode, mas o trabalho efetivamente
de qualidade para ajudar aquelas pessoas, a gente acaba não tendo esse pensamento. E é aqui então que ele começa a mudar o seu modo de ver, percebendo que aquela história do ter e do ser, né? Você pode ter muitas coisas, mas você pode ser diferente. Esse ter, nesse caso aqui, seria ter conhecimento, ter informação. Mas o ser realmente, aquele que silencia e trabalha efetivamente, esse é uma conquista, né, que nós precisamos almejar, né, daqui para frente, porque a gente lembra que a transformação do espírito, ela não começa no plano espiritual. O espírito, ele está em constante transformação. O que ele vai fazer é se dedicar mais ou menos em determinadas fases da sua existência, da sua vida, para se transformar. Então, infelizmente, nós aqui no mundo físico, pelo fato de ainda termos uma fé vacilante, e pelo fato de nós ainda não temos um entendimento mais profundo sobre a realidade do plano espiritual, nós então vivemos nossas vidas aqui de um modo paralelo à evolução do espírito. E eu falo nós podemos ver aqui a sociedade planetária. Observemos, por exemplo, né, nessas festividades do carnaval que nós vimos, quem ali tinha alguma preocupação com a elevação espiritual? Falamos, obviamente, daquilo que mais se destacava, né, que eram os excessos, que infelizmente nós presenciamos, né, nos lugares que a gente passa, naquilo que vem à TV, né, que passa na televisão, que é transmitido, né, naquilo que nós lemos sobre o carnaval. E a gente se pergunta quem ali, durante essas festividades, querendo cultivar o prazer, a alegria, né, aqueles momentos de grande excitação e tudo mais, quem ali tem preocupação com a elevação espiritual? Só que nós lembramos que todos os que estão ali são espíritos. Então é exatamente esse momento, né, que nós nos desviamos do nosso verdadeiro propósito, exatamente por não termos esse conhecimento. E aí nós vemos então o quão ainda limitados no nosso entendimento nós estamos, o quão distante dessa realidade nós nos colocamos. Felizmente nós, que temos a oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita, nós já vemos ali uma luz, que não é a luz do fim do túnel, mas é uma luz que começa a brilhar sobre nós, pelo menos ali nos trazendo esclarecimento. O que nós vamos fazer com esse esclarecimento já é uma outra história. Aí já vai depender exatamente do trabalho que nós vamos realizar, da forma e da qualidade com que esse trabalho vai ser realizado. Mas certamente nós começamos a dar valores diferentes. Enquanto uns preferem viver os prazeres, a alegria, a satisfação e, lamentavelmente, também chegarem ao excesso, nós temos a oportunidade de aproveitar esse mesmo tempo para algo que vai realmente nos proporcionar um crescimento, uma elevação. Continuando. Suportava, sereno, as compridas palestras com entidades sofredoras, necessitadas de desabafo, valendo-me de tais ocasiões para a ministração de ensinamentos redentores, aos quais se mostrassem inclinadas, mas sentia-me incapaz de tomar tempo aos companheiros de serviço com interrogações ociosas ou prematuras. Asseverou-me Bezerra, certo dia, que o entendimento da alma é qual lente minúscula no seio da infinita obra universal, e que o problema primário da consciência interessada na aquisição de amor e sabedoria não é o de perscrutar, com infantilidade ou desespero, os patrimônios da vida, e sim o de enriquecer a lente da própria compreensão, aprimorando-a e dilatando-lhe o poder, a fim de que possa refranger e disseminar a eterna grandeza do Senhor, aproveitando-a para si e para os outros. O que ele quis dizer aqui é que não é a questão de você perguntar, de você estudar, de você ficar pensando naquela situação. A questão é com que propósito nós estamos fazendo isso. Isso vai trazer para nós, né, um dilatamento da nossa compreensão? Isso vai trazer para nós uma ampliação da nossa visão a respeito do mundo? Isso vai trazer algum benefício para aquele que é o alvo dos nossos questionamentos? Então, por isso, né, que nós temos que pensar, né, nessas possibilidades, pensarmos exatamente
né, na forma como nós utilizamos essa possibilidade de alcançarmos o nosso esclarecimento. É algo positivo ou não? Zé lembrou ali, né, que refranger é espalhar, né? Então temos ali exatamente essa nossa definição. Aceitei feliz, portanto, o imperativo do recolhimento espiritual, e quanto mais buscava entender a pequenez da minha alma e as minhas gigantescas necessidades de autorrenovação, mais reconforto e paz recolhiam da prece para que meu pensamento constituía agora vigoroso manancial de recursos, de cujas forças irradiantes recebia dobrado possibilidades de atacar os novos serviços. Essa aqui então é a introdução desse último capítulo, o retorno à Terra, né? Então vamos lá. Conselho fraterno. Beleza, Sandra, até já. Sentindo-me incapaz de reiniciar a tarefa, procurei Bezerra para aconselhar-me. O grande orientador recebeu-me com a bondade habitual e explicou gentil: Jacó, se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes, prosseguem algemados às ações ruinosas a que se dedicaram, continuamos, por nossa vez, nos serviços de espiritualização a que nos devotamos. Sentimos-nos abrasados na sede de conquistar gloriosos cumes. Pretendemos adquirir mais luz, mais alegria e vida abundante, de modo a enriquecer a estrada que trilhamos. Entretanto, o milagre de nossas antigas concepções terrestres não existe. O céu é suficientemente iluminado e jubiloso para cogitar os véus de sombra e eliminar os espinhos do sofrimento que decorrem do nosso desacordo com a lei, e conquistá-lo, começando semelhante serviço em nossa própria alma. O seu trabalho, pois, é de prosseguimento. Organize um entendimento com os amigos de sua boa luta e retorne aos processos de auxílio. Cada setor de atividade cristã, junto de irmãos obsidiados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnados ou desencarnados, representa um ângulo da construção do seu próprio paraíso. O espírito vale das expressões divinas que pode traduzir no seu próprio caminho, porque o Criador atende a criatura através da criatura. Regresse contente aos seus casos de socorro. Representam eles a sua melhor oportunidade de servir ao Senhor. Ajudando, libertando e iluminando os outros, você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Porque ele endereçasse algumas palavras com referência ao recomeço, sugeriu me concentrasse atencioso para recordar todos os serviços dos últimos 10 anos, de modo a estabelecer um programa criterioso e metódico. Esse recomeço a que ele se refere é bastante interessante, né? Porque ele diz assim, né? Por onde eu começo? Na verdade, você não começa, você continua. Então, o que nós temos aqui de começo, principalmente para aqueles espíritos que viveram, né, sem qualquer preocupação de espiritualização ou sem qualquer preocupação de se tornar produtivo, né, e proveitoso para a própria sociedade e para o meio onde ele vivia. Para aqueles que já tinham um trabalho, com quem tinham afinidade, bastava apenas dar prosseguimento e melhorar exatamente a qualidade desse trabalho. Então o recomeço é sempre para aqueles que nunca tiveram, né, o começo ou um recomeço é para aqueles que nunca tiveram uma atividade que pudessem realmente ser benéfica para eles próprios, ou retomar aquilo que eles pararam, né, diante de um desvio que lamentavelmente eles acabavam praticando. Como é o caso, por exemplo, de espíritos que faziam atividades aqui no mundo físico, mas tinham elementos negativos na sua história que acabaram pesando muito depois da sua desencarnação, que provocaram grandes sofrimentos, né? Então eles tiveram que parar tudo o que faziam, se concentrar na sua reabilitação, se concentrarem, né, no seu reequilíbrio, para depois darem continuidade. Um exemplo disso,
para esses casos de recomeço era o caso, por exemplo, de André Luiz, que aqui no mundo físico, embora fosse um homem que vivia a vida material, ele era um médico, ele tinha aquele conhecimento, ele tinha ali pelo menos aquele sentimento de solidariedade que germinava dentro dele, porque tratar do próximo, da saúde, da vida do próximo, somente alguém que tem boa vontade consegue fazer, a menos que essa boa vontade seja mínima, e mesmo que ela seja interesseira. Quando André Luiz desencarnou, ele parou completamente aquilo que ele fazia e precisou passar todo aquele período de reabilitação, de reestruturação. E depois ele acabou migrando naturalmente para aquela mesma atividade que ele desenvolvia, só que agora trabalhando, né, a partir, né, dessa perspectiva espiritual. Saindo da medicina física, entrando na medicina espiritual. Mas entre uma e outra houve uma lacuna muito grande que foi preenchida com muito sofrimento por parte dele. Então, por isso, colocando para nós, porque eu lhe endereçasse algumas palavras com referência ao recomeço, sugeriu me concentrasse atencioso para recordar todos os serviços dos últimos 10 anos, de modo a estabelecer um programa criterioso e metódico. Findo o entendimento, isolei-me para a rememoração necessária, com que intensa clareza lembrava dos incidentes. Tive a ideia de que maravilhoso disco de imagens era acionado dentro da minha imaginação, projetando devagar sobre a minha retentiva todos os quadros vividos no último decênio. Anotei quanto me era preciso para a volta ao ministério que encetara ao abraçar os princípios evangélicos na esfera carnal. Logo após, com a colaboração do irmão Andrade, providenciei um encontro com todos os cooperadores, junto dos quais meus humildes esforços doravantes se desdobrariam. Então ele começava agora a fazer um planejamento daquilo que ele vivenciava, né? Vamos ver então de que forma que ele atuava, o que ele fazia exatamente e qual seria agora o seu novo papel. Porque é interessante, né? Aquilo que nós fazemos aqui no mundo físico diz respeito ao mundo físico, às necessidades do mundo físico. Agora, quando vai para o mundo espiritual, nós podemos atuar na mesma atividade, só que agora de uma forma diferente, trabalhando efetivamente agora o espírito em especial, ante os serviços novos. A reunião com os amigos fora confortadora e interessante. 3/4 partes das entidades presentes ligavam-se a mim, através dos trabalhos de doutrinação que efetuara nos círculos terrestres. Remanescentes renovados de antigas agremiações de espíritos obsessores, ainda incapazes de sintonia com os planos mais elevados, buscavam em mim proteção e arrimo, receando a influência de malfeitores cruéis que os tiranizavam. Então aqui no plano espiritual ele começava a reencontrar exatamente aqueles que ele auxiliava, mas que ainda não eram capazes, né, de terem aquela segurança e viverem de uma forma independente. Eles conseguiram, né, tiveram vontade de se transformar, mas ainda não tinham força suficiente para viverem de uma forma autônoma, então precisavam ainda dessa guarda dos espíritos amigos, né, que davam a eles esse acolhimento. E no caso Jacó, em especial, se aproximava exatamente daqueles que ele então ajudava. E aí nós vemos a diferença de tempo, né? Há pouco tempo ele ajudava no mundo físico esses espíritos sofredores. Ele desencarnou e continuava ainda ajudando esses espíritos sofredores. Então o tempo que ele levou para se reajustar à realidade do plano espiritual e se elevar, enquanto os outros ficavam ainda naquele tempo, né, de grandes dificuldades. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, ele conta para nós aqui que ele passou 200 dias na escola de iluminação. Aí quando nós estudamos a história de Camilo Castelo Branco, ele passou 50 anos estudando. A diferença de um para outro, né? Exatamente porque o espírito tem ali não somente a sua própria crença, não ali apenas as suas atividades, os seus afazeres, mas principalmente os seus valores, que estavam muito mais desenvolvidos. Guardava comigo a responsabilidade de lhes haver descortinado os horizontes da vida superior, mas eles continuavam necessitando o concurso de alguém
que os ajudasse na movimentação dos recursos não muito complexos de que eram detentores, tanto quanto minha situação reclamava companheiros para as obrigações que me cabia desempenhar. Permanecíamos todos na posição dos discípulos de boa vontade, que, não obstante os devotamentos às lições, não conseguem agir sozinhos. Então esses espíritos que no passado foram ali auxiliados, como sendo, né, obsessores e tudo mais, agora eles se tornaram trabalhadores dessa equipe, né, em que o irmão Jacó atuava. Só que agora eram aqueles trabalhadores ainda numa condição braçal, ainda numa condição inferior, precisando daquelas orientações mínimas, né, mas estavam ali se tornando produtivos. A palavra dos colaboradores expunha-lhes as esperanças no futuro, compelindo-me a refletir nos graves deveres que assumia. Guardavam a alegria de laborar no próprio aperfeiçoamento. Disputavam forças para a melhora de si mesmos. Traçavam planos de serviços com entusiasmo confiante. Dirigiam-se a mim, qual se lhe fora um chefe seguro. As noções de responsabilidade penetravam-me o âmago. Não registrava as confidências dos amigos com o otimismo fácil de outro tempo. Recebia as observações e pareceres, ponderando as dificuldades que sobreviriam. Achava-me realmente confortado ante a possibilidade de absorver-me na ação edificante. Todavia, pesadas reflexões dominavam-me por dentro. Aquela história, né, do recém-promovido, que tem que assumir responsabilidades, assumir ali a direção de uma equipe, né? Então ele faz, mas ele fica sempre se perguntando, né, será que eu tenho competência para isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou fazendo certo? Então é aquela insegurança natural, né, que bate nos novos colaboradores, né, que assumem tarefas que até então não estavam acostumados. Pelo menos não nesse caso dele, né, no plano espiritual, embora ele fosse ali líder, né, em muitas tarefas no plano físico. Mas só que aqui agora no plano espiritual ele percebe que a competência moral, a competência intelectual que ele tinha no mundo físico, ela acaba se tornando secundária, porque aqui o que vale para ele é competência moral. Não é aquela influência de uma autoridade hierárquica imposta pela instituição. No plano espiritual é a hierarquia moral. E é aí então que ele começava a se questionar com essa insegurança: será que eu sou tão bom para isso? Porque muda completamente a nossa visão, né, quando chega no plano espiritual, a nossa perspectiva, porque os valores que nós damos aqui com relação à beleza, vamos lembrar disso, né, a beleza física, aqueles 5 pilares, né, a beleza física, a fama, o intelecto, a riqueza e o poder. São 5 pilares, né, que sustentam as ruínas de cada um, né, porque se nós nos deixarmos levar por um desses aí ou por todos, né, a ruína é certa. Então nós valorizamos muito isso. E no plano espiritual, a beleza física, ela acaba se transformando exatamente, né, ela é tomada pela beleza espiritual. E essa beleza espiritual vem exatamente dos valores, né, que o espírito cultiva e acaba irradiando de si mesmo. O intelecto dele não é um intelecto voltado para as suas próprias ambições, mas é um intelecto voltado para a realização da tarefa. O poder que ele exerce não é um poder imposto pela sua posição na sociedade, né, ou por um cargo que ele assume, mas é um poder que existe no plano espiritual, o poder da influência moral. Jesus, por exemplo, é um chefe supremo que tem um poder ali absoluto com relação a todas as criaturas aqui do nosso mundo. Mas esse poder é exercido exatamente pela sua moralidade, pela sua compreensão, pelo amor que ele acaba exercendo, né? Olá, Didima. E assim tantos outros que nós vamos então desenvolvendo. A Miriam lembrei do estudo na Jovem, na sexta, a narrativa do diálogo em grupo, onde não há disputa para quem fala melhor ou alguém monopolizando o diálogo, bem diferente daqui. Sim, né? Porque o propósito que nós temos no plano espiritual, dentro dessas esferas de atividades, né, que eles realizam, visa exatamente o objetivo e não a satisfação pessoal. No nosso caso, nós sempre temos uma tendência natural, ainda que de uma forma inconsciente, de fazermos a nossa autopromoção.
Então é sempre alguém que quer mostrar mais conhecimento que o outro, sempre alguém que quer se destacar mais do que o outro no grupo. Nós vemos isso nos ambientes de trabalho, nós vemos isso nas reuniões acadêmicas, vemos isso dentro dos círculos religiosos. Então nós nos alimentamos ainda, né, dos elogios e do reconhecimento que existe no nosso meio. Então nós queremos muito mais satisfação por orgulho e para vaidade do que para nossa humildade. E nesse caso que a Miriam comenta, né, que é um trabalho realizado no plano espiritual para os preparativos de um evento, né, que aconteceu de jovens lá no Espírito Santo, que é naquele livro que nós estudamos, né, estamos estudando, Jovens Semeadores da Esperança. Então lá nós temos ali um grupo de jovens que se preparam para ajudar os encarnados no desenvolvimento dessa atividade, mas um grupo altamente colaborativo, que tem ali a coordenação, aqueles que ajudam na elaboração dos trabalhos, mas a cooperação, né, é valorizada por todos. E eu me recordo de uma passagem que nós sabemos que não é mais espírita, mais espiritualista, feita pelo Luiz Antônio Gasparetto. Ele estava comentando exatamente através do espírito que... Deixa eu me lembrar o nome do espírito. O espírito Calunga, se não me engano, que se manifestava através dele, ou se manifesta através dele. E Calunga então estava fazendo uma palestra, comentando exatamente de que forma que os espíritos se comportam e são reconhecidos no plano espiritual. Enquanto para nós aqui, um competindo com o outro, nós, lá no plano espiritual, o mínimo que você faz com boa vontade é reconhecido, é estimulado e é elogiado. Então qualquer pequena ação que você tem um reconhecimento. No nosso caso não. Se alguém faz alguma coisa, você quer fazer alguma coisa melhor. E assim a gente vai tentando, né, se superar. Só que na verdade é um brigando com o outro. E quanto mais a gente tenta se superar, mais a gente se rebaixa, mais a gente afunda. Né? Exatamente, né? Isso aí, Sandra. Então, o que é colocado é exatamente isso, esse espírito de colaboração, esse espírito de cooperação. O espírito só se sente feliz se o outro está feliz. Se tem alguém sofrendo do lado dele, o espírito não consegue encontrar paz. No nosso caso, não. Basta a gente encontrar um desafeto. Quanto mais esse desafeto sofre, melhor. Basta ver o que nós vemos na televisão. Alguém porque nós temos uma antipatia e acontece alguma coisa negativa com ele, e a gente fala, bem feito. É assim que a gente acaba vivenciando. Continuando, vamos lá. Então ele sentia essa insegurança, né, de ser ali esse coordenador, de ser esse responsável por essa atividade. Tá. Examinamos e discutimos variados casos de obsessões, perseguições e enfermidades em cuja zona sombria deveríamos penetrar. Recordamos o imperativo de incentivar a cooperação de diversos companheiros, ameaçados pela treva do desânimo e da discórdia, a fim de não imobilizarem a mente e os braços entre os sofredores do mundo. O amigo Andrade, presente à reunião, asseverou sensatamente que não é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo, quanto reerguer um irmão entregue ao desalento. Essa frase aqui é uma frase que nós já conversamos muito. Ontem mesmo eu conversava com umas amigas aqui sobre essa questão, e eu trouxe exatamente aquela questão do livro Céu e Inferno, quando nós estávamos estudando sobre aqueles espíritos que traziam grande desânimo, grande estado depressivo. E aí então o espírito São Luís, esclarecendo Kardec, falou exatamente isso, né, que é muito mais fácil você pegar um espírito obsessor tomado de ódio, com aquela força destrutiva dentro dele, e transformá-lo num espírito equilibrado e trabalhador, um trabalhador efetivo. Muito mais fácil do que você pegar um espírito com depressão, com desânimo, porque ele simplesmente não tem vontade de fazer as coisas. O outro tem vontade de fazer, só que a vontade dele é uma vontade destrutiva. Aí se faz um trabalho de ser uma vontade produtiva.
Então, se você tem aquela carga de energia, independente da polaridade, basta que você direcione essa carga. Se você não tem carga nenhuma, você vai fazer o quê? E aí é um trabalho muito mais difícil. Isso se dá principalmente entre os espíritos suicidas, que cometeram esse ato, né, pelo medo, pela culpa, pelo desânimo. E aí então chegaram ao plano espiritual sem vontade nenhuma, muitas vezes até mesmo de morrer de novo, mesmo ali se vendo vivo no plano espiritual, mas ali trazem dentro de si, né, todas aquelas cargas negativas que viveram anteriormente e vão sendo consumidos por ela cada vez mais, sem qualquer capacidade de perdão, sem qualquer capacidade de auto-perdão, sem qualquer vontade de sair daquela condição. Né? Saulo, exatamente, Zé. Né? Pega ali a história de Saulo de Tarso. Cidade de Tarso, Saulo, que era ali um perseguidor dos judeus, de repente, dos judeus não, né? Dos seguidores do Cristo. Ele era judeu, né? Então, sai daquela condição de perseguidor e se transformou no maior apóstolo divulgando o cristianismo. Esse é um caso que a gente via. Então, o que ele coloca aqui, percebam de novo o que ele coloca. O amigo Andrade, presente à reunião, asseverou sensatamente que é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo quanto reerguer um irmão entregue ao desalento. Aqui ele coloca fazendo uma comparação. E aqui a gente lembra daquilo que São Luís colocou, é que sim, o espírito pode estar completamente voltado para aquele mal. É um trabalho difícil, é um trabalho complicado de fazer, mas ele pelo menos tem vontade de fazer as coisas. E continua dizendo para nós aqui: nesses minutos de sadia fraternidade, recebi notícias diretas de todos os processos de socorro nos quais tivera a alegria de funcionar nos últimos anos. E, resumindo longas demonstrações verbais, concluímos que era imprescindível atacar o trabalho semeando o bem. A morte não interrompe o bom combate da luz contra as sombras, intensifica-o, aliás, dilatando o conhecimento divino em derredor do servo operoso e fiel. Constituiríamos, pois, um conjunto de servidores do Evangelho da Redenção, interessados em estendê-los dentro de mais amplo dinamismo espiritual. Estaríamos sediados ali mesmo, no pequeno burgo onde Marta me aguardara, cheia de carinho e dedicação. Com os recursos intercessores de Bezerra, todos os nossos problemas de localização e movimento de serviço foram solucionados satisfatoriamente. Então era a preparação para o trabalho, né? Vamos ver como é que vai chegar, né, a conclusão, como vai ser a conclusão dessa tarefa. Assembleia de Fraternidade. Foi assim que designamos nova data para as bases definitivas da fase diferente do trabalho. No dia marcado para essa Assembleia de Fraternidade, as árvores acolhedoras que nos cercavam a morada mostravam-se também mais formosas e mais serenas, oferecendo flores abertas que pareciam proclamar-nos a esperança dos frutos do porvir. Pássaros alegres cantavam nos ramos, augurando sublime alegria. Desde as horas da manhã, grupos de amigos começaram a chegar. Os minutos deslizavam encantadores, e de mim não saberia expressar o júbilo que me dominavam as fibras mais íntimas. A noitinha Bezerra, Saião, Guilom, Cirne, Inácio Bittencourt, Rosenburg, Frederico Júnior, Ulisses Tosta, Casimiro Cunha, Batuíra, Romualdo de Seixas, Petitinga, Emmanuel, André Luiz e muitos outros trabalhadores do cristianismo redivivo no Brasil permaneciam conosco, encorajando-nos os corações. Acho que tá bom, né, essa equipe de incentivadores, né? Já é um começo, né? Então, eles se sentiam certamente ali, se dependesse de motivação, eles seria ali um caminho fácil para eles. Iniciados os trabalhos de comunhão fraternal, diversos orientadores presentes exortavam-nos
exortaram-nos ao ministério da ação evangélica. E Bezerra de Menezes, conduzindo a parte final, comentou a grandeza da vida que se desdobra infinita em todos os ângulos do universo e a divindade do trabalho edificante que nomeou por escada iluminativa cujos degraus nos conduzem até a fonte augusta da criação. Explanou sabiamente com referência aos serviços que nos competiriam de hora em diante e reportou-se aos tesouros da boa vontade, arrancando-nos lágrimas de esperança e contentamento. Por fim, num gesto que provocou alegria geral, convidou André Luiz a fazer a prece de encerramento, aludindo aos seus trabalhos informativos da nossa esfera de ação. O estimado médico da espiritualidade ergueu-se e orou comovidamente. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos reerguendo da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Que assim seja. Aqui então é o recomeço agora, parte final do nosso estudo de hoje. A oração terminou num deslumbramento de luminosidade e alegria, a estender-se além de nós. Que poderia dizer em sinal de reconhecimento? De meu júbilo falavam... Só um instantinho. Vamos lá... De meu júbilo falavam as lágrimas copiosas a me borbulharem dos olhos. Fizeram-se as despedidas e em breve, enquanto os companheiros de minha nova luta repousavam no domicílio que nos abrigaria o pensamento orientador, vi-me sozinho, sob o arvoredo banhado de luar. Nos céus brilhavam aquelas mesmas estrelas que de quando em quando me habituara a contemplar da crosta da terra e meditando de alma feliz sobre o dia seguinte, em que retomaria o mesmo abençoado trabalho que encetara entre os homens. Roguei em silêncio a bênção do Eterno, para que não me faltassem a luz e a paz, o equilíbrio e a coragem da tarefa bendita do recomeço. Aqui então finalizamos o nosso livro. Aqui Monjacó falava exatamente do planejamento dessa nova jornada que ele empreenderia agora como dirigente de tarefas, de trabalhos, para fazer com que não apenas nós aqui do mundo físico fôssemos beneficiados, mas também, em especial, aqueles espíritos que ajudavam nessa nova tarefa, que eram exatamente espíritos que também passavam por esse processo de reabilitação. Da nossa parte, nós imaginamos que chegando ao plano espiritual, a primeira coisa que nós vamos demonstrar é a boa vontade. A boa vontade para novos aprendizados, a boa vontade para participarmos de novas tarefas. Então pode não ser lá aquela boa vontade para escolhermos ou para nos comprometermos com qualquer atividade, mas vai ser aquela boa vontade para dar aquele início, para termos ali aquele impulso inicial para o nosso desenvolvimento.
Esses espíritos, entretanto, que trabalhavam com Jacó, eram espíritos que atuavam como obsessores. Então, inicialmente, nós pensamos assim, qual é o percurso que esses espíritos vivenciaram? Muitos deles se tornaram parte de equipes, de grupos de obsessores, porque foram subjugados por aquelas entidades que tinham ali uma força, né, muito maior do que eles, né, uma força vibratória, talvez uma força imoral, né, não é a força física, obviamente, a força do medo que poderiam aplicar sobre aqueles espíritos, né? Então eles acabavam se tornando parte daquele grupo muito mais por coação do que por boa vontade, mas certamente temos aqueles que também se envolviam com essa boa vontade, com essa vontade, né, de participar desses grupos. Mas a história desses espíritos, se nós voltarmos um pouco no tempo, nós veremos aqueles espíritos que tinham vidas ali que eram muitas vezes viciosas, vidas imorais, criaram ali inimigos, que tinham tantas antipatias, né? Enfim, tinham ali uma vida que os colocaram nessa mesma faixa vibratória desses indivíduos que acorrentavam moralmente esses seres no plano espiritual. Muitos deles eram obsessores simplesmente porque buscavam vingança e de repente subjugados dessa forma e sofrendo tanto, né, no plano espiritual. Então, sofrendo tanto no plano espiritual, que eles então imploravam por essa ajuda. Nós vemos, por exemplo, um relato interessante no livro Aconteceu na Casa Espírita, que nós tínhamos ali grupos de espíritos que estavam atacando aquela instituição para levar a grande desequilíbrio, e de repente, pela proteção que era oferecida à instituição, muitos desses espíritos então fugiam desses grupos pedindo ali asilo, podemos dizer assim, né? E esse asilo era exatamente para que eles recomeçassem uma vida diferente, porque eles não suportavam mais tanto sofrimento. Então muitos desses trabalhadores que atuavam com o irmão Jacó eram desses espíritos, espíritos que queriam um recomeço, que queriam sair daquela condição tão dolorosa, tão sofredora. Nós vemos isso aqui no nosso mundo material, né? Quantas pessoas passam por situações tão difíceis aqui no mundo físico, por vício, por crimes que praticaram, né, que precisavam de ajuda para sair daquela condição, saíram e começaram, apesar das dificuldades que ainda enfrentavam, da abstinência, das tendências, de sentimentos inferiores que ainda alimentavam, pelo menos tinham a disposição. E aí bastava então fazer com que esse sentimento, ou esses valores mais elevados, se tornasse muito mais intenso dentro desses espíritos através, né, das orientações e através da vivência desses valores na prática do dia a dia deles. Então é exatamente esse grupo de espíritos com quem o irmão Jacó trabalhava, né, além de, claro, de outros trabalhadores do plano espiritual que participavam das tarefas, né. Então é um trabalho belíssimo, né, que é nesse relato que a gente acaba acompanhando. E aqui então o irmão Jacó, né, depois dessa palestra, ele começava então a organizar o planejamento das tarefas, a equipe com quem ele ia trabalhar, quem seriam ali os orientadores desse trabalho, né, porque ele em muitas situações precisaria ali daquele suporte, como é o caso que a gente viu ali de Dr. Bezerra de Menezes, Bittercun Sampaio e tantos outros, né. E o bacana é que a gente vai ver, enquanto nós pegamos aqui de uma forma mais resumida esse trabalho de irmão Jacó, para o início dessa tarefa principalmente, nós teremos a oportunidade de ver, ou tivemos a oportunidade de ver lá no Memórias de um Suicida, de que forma que o espírito sai de uma condição extremamente negativa, como foi o caso de um espírito suicida, a um trabalhador no plano espiritual atuando de uma forma positiva, proveitosa para si próprio principalmente, apesar dos tantos e tantos beneficiados, né? No caso de irmão Jacó, a gente lembra que depois do tempo em que ele começou então a participar da cidade universitária e a ter ali tantas tarefas, ele começava a fazer então aquelas excursões aqui para o mundo físico com outros trabalhadores, exatamente para ajudar aqueles que passavam por depressão, aqueles que passavam por situações tão difíceis, tão problemáticas, que poderiam levar ao suicídio, né, se tornassem mais complicadas. Então ele atuava exatamente com esse grupo de espíritos. E aí depois ele começou a trabalhar também com suicidas no próprio plano espiritual. Então nós vimos ali, né, um caminho mais
mais detalhado, mostrando, né, de um polo a outro que o espírito acabou trilhando. E no caso de André Luiz, nós veremos também a mesma trajetória dele, saindo daquela condição de sofrimento, passando pela reabilitação como paciente lá de nosso lar, e depois ele começando então a se envolver com atividades, desde aquelas atividades mais simples até aquelas mais complexas, que nós veremos não apenas no livro Nosso Lar, mas veremos também nas outras obras que ele vai dando continuidade nesse processo de desenvolvimento. E hoje então ele se tornou uma referência no plano espiritual. E é claro, né, que nós conhecemos André Luiz, né, pela fama que ele acabou adquirindo pela publicação dessa obra, importante obra para nós, estudantes da doutrina espírita, mas nós temos ali tantos outros trabalhadores anônimos que não se destacavam tanto, que muitas vezes até se tornam desconhecidos. Mas enfim, né, todos nós então vamos acompanhar nessas comparações dos livros, né, os vários estados dos espíritos, os seus estados ao chegarem no plano espiritual, a trajetória que eles tiveram, né, na recuperação e na reabilitação também quando necessária, e também depois dos trabalhos que eles realizavam de acordo com suas capacidades e competências. Então, certamente para nós um grande aprendizado que nós tivemos através dessas obras e vamos ter também nos próximos. Aqui no final do livro, né, finalizando aqui o livro Voltei, nós chegamos a ler logo no primeiro dia do nosso trabalho na apresentação do livro, as notas, né, nótulas da editora, falando sobre algumas personalidades dessas citações que foram apresentadas para nós. A gente faz aqui só para poder concluir. Então, as personagens que o irmão Jacó comentou, de encontros, de amizades, de trabalhos que realizava e tal, nós tivemos aqui então Batuíra, o codinome de Antônio Gonçalves da Silva, pioneiro do espiritismo em terras de Piratininga, né, aqui em São Paulo, né? Aqui São Paulo é São Paulo de Piratininga. Então, desencarnou em 1909. Então ele foi ali um dos participantes da difusão do espiritismo no final do século XIX. Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, foi presidente da FEB de 95 a 99 no século XIX e desencarnou em 1900. Bittencourt Sampaio, Dr. Francisco Leite Bittencourt Sampaio, poeta, escritor, médium, receitista e membro do grupo Confúcio e do grupo Ismael, desencarnou em 1895. Vocês se lembram que eu falei desse grupo Confúcio, que tinha a revista Espírita, né? Vocês se lembram que a gente comentou na última sexta-feira, na apresentação da revista Espírita? Então, que inclusive era perseguido, né, esse trabalho da revista Espírita, pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que apontava ali, falava exatamente sobre que a mediunidade, né, a prática mediúnica deveria ser perseguida como a febre amarela, que estava virando uma praga na sociedade, né? Então era um trabalho complicado que se fazia naquela época. Casemiro Cunha, que era um poeta, cego desde a idade de 16 anos, colaborava em Reformador, desencarnou em 1914. Leopoldo Cirne, presidente da FEB de 1900 a 1913, desencarnou em 1941. Frederico Pereira da Silva Júnior, Frederico Júnior, médium do grupo Ismael durante 34 anos, desencarnou em 1914. Dr. Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, presidente da FEB em 1920 e 21, de 30 até a época da sua desencarnação em 43. Então, Guilom Ribeiro ele foi presidente da FEB em 1900 e 1921 e depois de 30 até 43. 13 anos direto, né, como presidente da FEB. Inácio Bittencourt, vice-presidente da FEB em 1915, médium receitista, desencarnou em 43. Adolfo Oscar do Amaral Ornelas, secretário do Reformador, médium, dramaturgo e poeta de valor, desencarnou em 1923. Petintinga, pseudônimo de José Florentino de Sena, presidente da União Espírita Baiana, poeta ilustre, desencarnou em 1939. Romualdo Antônio de Seixas, arcebispo da Bahia,
desencarnado em 1860, é um dos guias do Grupo Ismael. Olha que interessante, um dos guias do Grupo Ismael, tinha sido um arcebispo lá na Bahia. Coronel Arthur Rosenberg, diretor da FEB por muitos anos, desencarnou em 1930. Dr. Antônio Luiz Saião, diretor do Grupo Ismael, escritor e evangelizador, desencarnou em 1903. Caibar Schutel, que era farmacêutico, abnegado espírita, escritor e jornalista, desencarnou em 1938. Dr. Aristides Espínola, presidente da FEB, em vários anos, desencarnou em 1925. José Machado Tosta, jornalista espírita, esforçado professor de Esperanto, na FEB desencarnou em 1929. E Ulisses de Mendonça, médium do Grupo Ismael, desencarnou no estado de Mato Grosso. E depois aqui no final fala sobre o reverendo Wale Owen, que vigário de Oxford, em Lancashire, Inglaterra, médium que recebeu uma série de livros semelhantes aos de André Luiz. Aqui interessante esse do reverendo Owen, porque os livros que ele recebeu semelhantes ao de André Luiz foi antes do Nosso Lar. Eu até tenho aqui uma citação dele, depois eu posso até ler para vocês para a gente poder fazer algumas comparações. Ele fala exatamente ele se comunicava com o filho dele, que estava aqui encarnado, e ele transmitia as informações, falando o que ele via das florestas, das casas, E bacana que, como esse livro veio, essas informações vieram ali por volta de 1920, e Nosso Lar veio ali na década de 30, 40, então nós temos ali que as informações que Chico Xavier traz para nós, através de André Luiz, eram precedidas por essas informações do reverendo Owen na Inglaterra, numa situação que não tinha nada a ver com a doutrina espírita aqui no Brasil. E aí, então, fazendo as comparações, nós vimos exatamente aqui, elas reafirmam, elas se apoiam no conteúdo que apresentavam. Mas enfim, então, finalizamos aqui o nosso livro Voltei, abraço, Silmar. Finalizamos o nosso livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico, mais uma obra para o nosso acervo aqui do estudo. Nossa biblioteca está ficando cheia, Isso é muito bom, de obras não apenas lidas, mas obras estudadas, Então, mais um para a nossa coleção. Então, finalizamos por aqui o nosso encontro de hoje.